não é só do corpo arder, há febres da alma a nos consumir. São raivas, paixões, ansiedade e dor, chamas internas a nos confundir. Na casa de Pedro havia aflição, um leito tremia em inquietação. O mestre chegou, não trouxe remédio, somente silêncio e seu olhar sério. Ele se inclina, fala ao coração, conjura a febre com vibração. Não há doença que o amor não vença, se abrimos a porta da consciência. A sogra levanta sem hesitar, vai logo servir, vai trabalhar, Pois cura é missão, é se transformar, é ser instrumento do verbo amar. E nós, febris em luta interior, busquemos em Cristo o Redentor. Curemos a alma com oração, levantemos, pois, para a ação. Ele se inclina, fala ao coração, conjura a febre com vibração. Não há doença que o amor não vença, se abrimos a porta da consciência. Olá, amigos e amigas do Conecta Espiritismo e do canal Wellerson Santos. Bom dia! Estamos aqui com o nosso programa A Cura Real. Em cada programa refletindo sobre as curas realizadas pelo médico dos médicos, o meigo Rabi da Galileia. Nós estamos estudando a cura da sogra de Pedro. Aliás, já há alguns programas nós temos falado a respeito dessa cura. São programas independentes, mas você pode assistir aqueles que já foram transmitidos. Basta acessar os canais e você vai encontrar as nossas reflexões anteriores. Nosso programa da semana passada, nós falamos um pouco acerca da febre, a febre da alma que às vezes assola a nossa vida. E a canção de hoje relembrou um pouco disso. Febre não é só o corpo arder, há febres da alma a nos consumir. São raivas, paixões, ansiedade e dor, chamas internas a nos confundir. A cura da sogra de Pedro foi essa cura realizada por Jesus no dia de sábado,
quando ao sair da sinagoga, algumas pessoas pediram para que ele intervisse, porque a sogra de Pedro estava acamada com uma febre intermitente. E Jesus, ao entrar nos aposentos daquela mulher, ele se inclinou diante do leito, conjurou a enfermidade e ela ficou totalmente curada, levantando-se para poder servir a todos aqueles que estavam na casa do pescador. Essa cura, ela entrou para as páginas do Evangelho e nós estamos buscando compreender um pouco, trazendo para o nosso dia a dia. Quando Jesus entrou nos aposentos daquela senhora, ele se inclinou diante do seu leito. Nós sempre gostamos de falar e de refletir em torno dessa movimentação de Jesus. Primeiro, porque Jesus, estando na casa de Simão Pedro e convivendo com aquela família de perto, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que foi a primeira vez que Jesus entrou no quarto daquela mulher. Porque na época de Jesus, as relações entre homem e mulher eram muito reservadas. Nós temos uma ideia, uma mulher não podia dirigir a palavra a um homem sozinha. Então, imagina, Jesus não iria entrar no quarto dela, era o lugar de sua intimidade. Ele entrou naquele momento, porque ela estava adoentada, mas também no movimento simbólico de dizer que Jesus precisa entrar na nossa intimidade. Mas as palavras que são colocadas pelos evangelistas, especialmente por Lucas, que é o texto que nós estamos estudando, elas são colocadas ali com alguma finalidade, para nos informar, para que nós possamos estudar e compreender em essência a mensagem que Jesus quer nos trazer, ou o convite à cura real. Jesus, quando entra e vê aquela mulher prostrada, quase às vascas da morte, ele se inclina para o leito. Essa palavra inclinar, segundo o dicionário da língua portuguesa, ela significa fazer pender, curvar, dobrar, abaixar, mostrar-se favorável. Muitas vezes os evangelistas usaram essa palavra diante das passagens evangélicas de Jesus. Jesus inclinava-se diante de muitas pessoas. Esse inclinar, ele pode sugerir também um cumprimento. Às vezes nós estamos andando na rua, encontramos com alguém conhecido, a gente inclina a cabeça, movimenta como uma forma de cumprimento. Mas é também algo que demonstra nos colocar à disposição para poder servir. Jesus sempre está à nossa disposição. Porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso irmão maior, o governador espiritual do nosso planeta, o bom pastor que sempre está acolhendo as ovelhas desgarradas do seu rebanho. Nas páginas do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus se inclinando perante a mulher adúltera, aquela que foi trazida para ser apedrejada porque foi pega em adultério, e Jesus inclina-se, abaixa-se perto dela, escreve no pó da poeira do templo, traz a mensagem grandiosa do atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Jesus se inclina quando está no mar da Galileia, andando sobre as águas, e convida o seu apóstolo Simão Pedro para vir ao seu encontro. E quando Simão duvida, andando já sobre as águas e começa a afundar, Jesus se inclina para poder auxiliá-lo, para retirá-lo das profundezas das águas, a fim de que ele pudesse desenvolver a verdadeira fé. Jesus se inclinou perante os seus apóstolos para lavar os pés. Na última ceia, aquele último encontro
de despedida, demonstrando a sua humildade, já que essa condição de lavar os pés era realizada pelos escravos que lavavam os pés dos seus senhores. E ali agora, nessa passagem evangélica, está Jesus inclinando-se diante da sogra de Pedro, no propósito de poder auxiliar. É uma atitude bastante cuidadosa, atenta, que envolve aquela senhora nas vibrações desse magnetismo que somente Jesus possuía. Esse magnetismo salutar, que gera a saúde, a paz verdadeira dentro do nosso coração. Mas, aliado a essa inclinação, o texto diz que também Jesus conjurou a enfermidade. Ele se inclinou diante do leito dela e conjurou a enfermidade. A palavra conjurar, ela também chama bastante atenção. No dicionário da língua portuguesa, nós vamos encontrar o significado que nos diz afastar, desviar, suplicar, rogar com insistência, esconjurar e exorcizar. Aqui nós poderíamos trazer uma análise a respeito dessa postura de Jesus de conjurar a enfermidade. Porque o benfeitor espiritual Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier, no livro Antologia Mediúnica do Natal, e é bastante interessante isso, porque Emmanuel é dado a trazer textos informativos, descritivos, e nesse livro ele escreve uma poesia, e nessa poesia ele fala a respeito da cura da sogra de Pedro, em uma frase apenas, conjecturando que talvez a experiência dela da febre tenha sido também ocorrida pelas influências espirituais. Então, quando Jesus conjura, entre aspas, quando ele exorciza, quando ele esconjura aquela enfermidade, é como se ele estivesse afastando os espíritos ou o espírito que se encontrava ali naquele quarto, junto da moribunda, transferindo-lhe aquelas energias negativas, aquelas energias malsãs que geravam a febre intermitente. Em O Livro dos Médiuns, que é a segunda obra da codificação, Allan Kardec, orientado pelo Espírito de Verdade, no capítulo 23, ele fala a respeito das obsessões, desses processos que todos nós sofremos, em menor ou maior grau. Segundo o codificador, as obsessões, elas surgem na nossa vida por um processo de sintonia e afinidade e se apresentam basicamente em 3 modalidades, que são chamadas pelos benfeitores de obsessão simples, fascinação e subjugação. É um processo que vai se aprofundando se nós não nos tratarmos, se nós não nos cuidarmos, se nós abrirmos espaço para que essa influência ocorra de maneira mais contundente. Todos nós, invariavelmente, passamos pelos processos da obsessão simples, já que a nossa vida às vezes é tomada de escolhas infelizes, de vícios, ainda temos muitas imperfeições, que são portas abertas que nos vinculam a espíritos desencarnados que estão ao nosso derredor, que às vezes nem têm nenhuma ligação conosco do passado, mas que se vinculam por causa de nossas escolhas do presente e acabam atuando na nossa vida, trazendo os malefícios que podem desembocar também em enfermidades, por causa das nossas debilidades que vamos criando no nosso organismo físico com as nossas escolhas infelizes. Então, há a possibilidade
dessa febre que assolou a sogra de Pedro, ela também ser de cunho espiritual. E a autoridade moral de Jesus fez com que, imediatamente, quando ele conjurou a enfermidade, ela pudesse ser curada, ela pudesse se levantar da cama. Jesus, quando ele curou a sogra de Pedro, ele não se utilizou de nenhum recurso externo, de nenhum remédio, de nenhuma cirurgia, de nenhuma medida terapêutica, mas ele utilizou da sua vibração, do seu amor, do seu carinho, da sua autoridade para realizar aquele movimento, aquela cura, fazendo com que ela pudesse sair das vascas da febre. Mas uma análise que nós fazemos diante dessa cura da sogra de Pedro, que foi imediata e realizada por Jesus, não seria conveniente que Jesus curasse a todos nós, curasse todos os males que existem na face da terra, gerando alegrias, gerando saúde para todos aqueles que estão enfermos? Essa é uma análise que nós gostaríamos de fazer, já quase finalizando com o nosso programa de hoje, com uma mensagem que foi psicografada por Chico Xavier, o livro Contos e Apólogos, pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido sob o pseudônimo de Irmão X. Conta-se que Pedro, certo dia, aproximou de Jesus, depois inclusive de ter visto Jesus curar a sua sogra e tantas outras pessoas. Por que Jesus não curava todas as pessoas, já que ele tinha poder para isso, tinha condições, tinha autoridade para realizar essas curas? E Jesus perguntou se Pedro achava que era isso que ele deveria fazer. E Pedro imediatamente disse que sim, que seria o melhor caminho. Então Jesus diz a Pedro, era final de tarde, início da noite, que no dia seguinte ele realizaria o que Pedro havia solicitado. Todas as pessoas que se achegassem até eles seriam curados pelas mãos do meigo Rabi. E Pedro ficou muito entusiasmado com aquela fala de Jesus, esperando que pudesse acontecer conforme ele havia desejado. E no dia seguinte, de fato, Jesus, ao encontrar-se com as pessoas enfermas, foi curando a cada uma delas. Segundo o benfeitor espiritual, foi uma centena de pessoas. Muitas pessoas naquele dia foram curadas pelas mãos do meigo Rabi. E quando elas eram curadas, elas ficavam muito entusiasmadas, muito felizes. Quem é que não ficaria? E Simão Pedro, que tudo assistia, era o que estava mais feliz. E ele, ao ver as pessoas curadas, dizia a elas: fique conosco, o nosso mestre daqui a pouco vai nos trazer uma mensagem, a mensagem da libertação, do amor, da caridade, da paciência, do perdão. Permaneça mais alguns instantes conosco. E os curados, eles diziam: infelizmente não posso. Hoje eu não posso, tenho compromissos no trabalho, estou viajando para Jerusalém, a família me espera, outro dia eu retorno, hoje eu vim ver Jesus, amanhã eu venho escutá-lo, e cada um tinha uma desculpa, até que ao final do dia estavam apenas Jesus e os seus apóstolos. Não havia sequer uma pessoa para poder escutar a pregação. Então Jesus, olhando para o seu apóstolo, diz que a carne enfermiça é um remédio salutar para o espírito envenenado, que sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Vejamos que nós ainda estamos numa condição muito aquém, que nós ainda estamos no lodaçal da terra
E para sermos retirados, muitas vezes, na maioria delas, é preciso o aguilhão que nos faz levantar e nos faz seguir adiante. Possamos refletir sobre isso, porque a cura da sogra de Pedro também nos leva a meditar sobre aquilo que buscamos, as nossas curas interiores. Nós queríamos agradecer a sua presença, pedir desculpas aí por essa nossa pequena falha na nossa reflexão, com as nossas anotações aqui na fichinha, e queríamos convidá-los para que possa dar o like no nosso vídeo, compartilhar e comentar, porque isso também auxilia na divulgação do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E a semana que vem nós vamos ter o nosso último programa falando a respeito da cura da sogra de Pedro com a visita do Rabi. E você, é claro, é sempre o nosso convidado especial. Tenha uma excelente semana e até lá!